Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 149 entrando no ar. Eu até assustei agora. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que tem um pezinho na África, né, Adri? Eu tenho quase dois. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Barbosa Oliveira, que não é gringo, mas tem uma cara de gringo, gente, vocês não têm ideia. É que aqui todo mundo fala inglês, então daí eu achei que ele também fosse gringo. Barbosa, seja bem-vindo ao podcast Irmãos.com e ao podcast Cepal junto e misturado nessa edição aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Barbosa Oliveira é missionário na África. Não só isso, ele é líder de uma equipe toda, em toda a África, ligada à OC. A gente precisa explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Que a Cepal faz parte de uma aliança global chamada OC Global Alliance, que inclui a Cepal, inclui a OC nos Estados Unidos e vários focos, né? Em várias partes do mundo. E o Barbosa está cuidando disso lá na África e é por isso que a gente tem ele aqui hoje para falar sobre África. Legal o tema, né, Adri? É muito legal, até porque muitas pessoas só conhecem a África daquele joguinho War, né? Mas não, a África tem muita coisa. Igual, por exemplo, a África não é dividida entre África e África do Sul. Isso é uma coisa importante. É sério, porque eu sempre confundi isso e tal. Queria saber... E a do Dinka? Do Dinka na África? Do Dinka é outro país do War, amor. Não tem nada a ver, é a Ásia. Então tá. Então, mas eu queria ver assim com o Barbosa a primeira pergunta que sempre fica pra todo mundo que participa dos nossos programas, de que é missionário e tal. Por que África? Essa é uma pergunta interessante, porque a primeira coisa é que quando Deus começa a mexer com você, ou a falar no seu coração, ou a incentivar você a fazer alguma coisa, nem sempre ele vai te falar imediatamente qual é o lugar, né? Eu estava pastoreando em Goiânia e Brasília, e teve uns amigos meus em Brasília que ficaram assim muito chateados quando eu saí da igreja para ir para a África. Teve uma senhora que era muito minha amiga, ela falou assim: por que você vai para a África quando a gente precisa de você aqui? Esse é o discurso que quase todo missionário ouve, né? Exatamente. Pra que evangelizar do outro lado do mundo se o vizinho precisa ser evangelizado? Exatamente. Mas tem duas coisas. A primeira coisa é que quem é o jogador do xadrez aí não somos nós somos as peças do xadrez. Né? O jogador de xadrez vai colocar as peças no lugar onde ele quiser, não é onde a peça quer. Né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando a gente pensa em termos de evangelização mundial, quando a gente pensa no mundo inteiro como o campo, né? A promessa é que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, mas para que nós fôssemos testemunhos de Jesus tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não era uma coisa primeiro, depois outra coisa. Era ao mesmo tempo. Isso. Né? Então, quando eu penso por que África, eu penso que é mais ou menos por aí. É Deus fazendo a obra dele através da gente, filhos e filhas dele que amam e que quer ver outros vindo para dentro do reino, mas tudo ao mesmo tempo. Tanto meu vizinho quanto o pessoal do meu bairro, como também África, Ásia, onde quer que Deus envia as pessoas que Ele quer. Mas daí você começou a se mobilizar para missões, né? Inclusive o Ronaldo Lidório tem uma frase que eu gostei muito, não sei se é dele, mas foi ele que citou numa palestra que ele deu: não envie para longe quem não é uma bênção perto, né? Exatamente, porque se você não está envolvido na sua igreja local, é bem claro, se você não é bênção na sua igreja local, você não vai ser bênção no campo missionário. Nossa, isso é tão interessante que eu conheço várias pessoas que a gente cutuca assim, fala: mas por que você não faz isso, não faz aquilo? Não, é porque eu tenho um chamado no coração, que é pra eu ir lá pra longe, que é pra eu ir aqui. E assim, dentro da sua igreja a pessoa não faz absolutamente nada e fica esperando. Não, mas é porque eu tô reunindo sustento, porque eu tô fazendo isso, fazendo aquilo pra ir longe, e na sua própria igreja não faz nada, né? Infelizmente, se a pessoa não aprendeu a ser bênção onde ela tá, ela não vai ser bênção longe. E se ela é dor de cabeça na sua igreja, ela vai ser dor de cabeça no campo missionário também. Não tem problema aqui, dá problema ali, né? Não adianta. Mas então, você estava se envolvendo com a obra do Senhor, né? Se envolvendo com missões. Quando surgiu o estalo de que Deus estava te chamando pra África? Você sonhou, assim, com uma parte do mapa, que a gente escuta umas histórias assim, né? De que no sonho Deus falou o nome, Muhanda. Daí você foi procurar no mapa que Muhanda fica na África. Foi alguma coisa assim? Não teve nada disso. Eu ainda que eu acredite que algumas pessoas podem ter um chamado específico, no meu caso, eu vi que Deus me orientou, me levou, me liderou
pra África. Abriu portas. À medida que foi abrindo e trazendo pessoas na minha vida que foram me influenciando, então eu fui entendendo. Era mais ou menos assim, Deus me mostrava só até um certo ponto. Quando eu chegava naquele ponto, Ele mostrava mais um pouco. Ele foi trazendo situações e pessoas na minha vida que foram me ajudando a entender a necessidade do envolvimento missionário da igreja brasileira ao redor do mundo. E na época que surgiu, que abriram essas portas, como que era o movimento missionário aqui no Brasil? Enviavam-se bastante missionários? A gente tá falando de 20 anos atrás? A gente tá falando de quase 30 anos atrás. Ah, tá. Então, não, o movimento missionário era muito pequeno. Quando eu falo da questão missionária no Brasil, eu falo de gerações, né? E uma das gerações que eu falo é a geração Comiban, que começou em 1987, né? Então, eu sou parte dessa primeira geração Comiban. Então, eu era pastor de uma igreja e quando eu fui para essa igreja, eu combinei com o pastor titular que nós começaríamos um movimento missionário dentro da igreja, tentando ajudar o pessoal a entender melhor o envolvimento missionário, a evangelização mundial. E aí, a coisa começou a pegar, né? O pessoal na igreja começou a entender um pouco mais pessoas começaram a querer se envolver com missionários, mais pessoas, jovens começaram a querer ir para seminários e para institutos bíblicos aprender mais da palavra de Deus, para poder ser bênção na igreja local. Então, isso tudo foi um progredir, né? Aí chegou uma hora que eu tive que colocar em prática tudo aquilo que eu ensinei, não é? Então eu fui estudar um pouco mais, fui fazer um mestrado na área de missões e de lá, onde eu estava nos Estados Unidos, eu saí direto para a África e fui para Suazilândia, que é um paizinho muito pequenininho. Suazilândia é na África? É, no sul da África, é completamente circundado pela África do Sul, na divisa com Moçambique. Não é Suazilândia. Suazilândia, Aí depois de lá, o nosso time mudou-se para a África do Sul. Aí eu morei 6 anos na Suazilândia, 7 anos e meio na África do Sul. Depois de lá, nós abrimos Moçambique. Eu morei 8 anos em Moçambique. E no ano passado, eu mudei de volta para a África do Sul para ser o diretor de área da nossa organização em Moçambique. Barbosa, uma imagem que eu acho que eu tenho e muitas pessoas têm da África, pelo menos há 20 anos atrás, é sempre aquelas criancinhas bem magrelas, barrigudinha, com mosca rodando a cabeça, com fome, correndo atrás das pessoas e tal. É isso mesmo? Ou pelo menos era isso? Como que foi o cenário de quando você chegou na África e como que ela tá hoje? Só pra gente entender do que a gente tá falando. A gente tem tendência de sempre generalizar, né? Sempre fazer uma imagem e achar que a África toda é essa situação. Mas é o que vem na nossa mente, não tem como. É miséria, né? A África é miséria. A primeira coisa que o pessoal precisa entender, né? Que nós falamos África e dá a impressão que a África é um país. A África não é um país, a África é um continente. São mais de 40 países diferentes. Então tem uns países pobres, tem os mais pobres e tem os paupérrimos. Não tem mais do que isso. Não. Então é pobre, muito pobre e paupérrimo? Não tem mais ou menos? Mais ou menos deve ter um ou dois. Mas África o problema... do Sul, não é? África do Sul... Tem muita desigualdade, a África tem do Sul, muita né? desigualdade. As duas pontas estão lá. Tem. E você tem alguns outros países ricos, mas que a distribuição da riqueza é muito ruim, é péssima. Então você tem uma minoria bem pequenininha de ricos lá em cima e a grande massa pobre. Então, por exemplo, você vê um país, por exemplo, como a Somália, não é? Um país como a Etiópia. São países que passam por fome. Quando eu cheguei na África, por exemplo, Moçambique era considerado o país mais pobre do mundo. Então eles estavam enfrentando uma guerra civil que acabou com a infraestrutura do país. Então você encontrava pobreza absoluta em alguns lugares de Moçambique. Crianças passando fome, adultos passando fome, gente morrendo de fome. Eu encontrei muitos pastores, quando eu cheguei lá, que só tinha uma refeição por dia. E encontrei pessoas que tinham uma refeição a cada 2 dias. Então, quer dizer... E assim, refeição não é o que a gente chama de refeição aqui, né? Não.
E com o passar dos anos as coisas melhoraram, não é? Então, realmente, em alguns países as coisas têm melhorado. Outros países as coisas têm continuado a mesma coisa. Agora, um dos grandes problemas na África é que muitos países querem ajudar os países da África, mas fica dando coisas, só dando, e não ajuda a desenvolver o seu povo. É um problema sério. Acabou o que deram, acabou, volta pra miséria, né? Exatamente. É aquele velho provérbio chinês, né? De você não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Exatamente, É chinês isso, tem certeza. Quando a gente não sabe, é chinês. Se bem que em programa de crente, quando a gente não sabe, foi o Moody que falou, não foi? Então, essas ajudas humanitárias que têm chegado na África, né, em todos esses anos, só tem trazido... dependência. Essa é a palavra. Não tem ajudado na maioria das vezes. Tem criado mais dependência no povo africano, por mais triste que seja falar sobre isso. Agora, em contraste, né, o que a gente viu de uma maneira muito bonita é o tanto que a igreja cresceu. Toda situação de guerra, toda situação de dificuldade fez com que o povo se voltasse para Deus. Mas tem uma coisa que, assim, que eu não consigo entender direito, e você, como trabalhou num país assim, entrou em contato com as pessoas que viveram, que viveram nessa situação, eu não sei como falar do amor de Cristo, não sei como falar do evangelho, falar de esperança, falar de salvação, com uma pessoa que tá passando fome. Eu entendo que, assim, que primeiro a gente tem que matar a fome, tem que ajudar a fazer uma missão integral mesmo, que é integral no todo, e junto com isso falar do amor de Cristo. Isso seria o ideal, mas nem sempre é o real. E como que você fez, assim, como eu não fiz. Estão fazendo? O que o pessoal, o que os pastores fazem é o seguinte: quando não se há esperança para nada, quando não existe nenhuma razão de se esperar nada, a única esperança que a pessoa pode ter é que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai intervir na história dele. E Deus só pode intervir na história dele a partir da pessoa de Jesus. Então, essa é a única esperança que pode existir. Alguém me disse uma vez o seguinte: quando você está no fundo de um poço, de uma cisterna, não existe nenhum outro lugar para olhar a não ser para cima. Para cima é de onde vem a solução. Então, assim, muita gente não tem outro lugar para ir a não ser para Deus. Então, as coisas começam a ser transformadas aí. É certo que, dentro dessa situação, algumas igrejas, algumas organizações missionárias, algumas organizações não governamentais cristãs começam a trazer a ajuda do desenvolvimento e da comida, sabe? Não é o ideal você falar só de Deus para uma pessoa que passa fome, mas quando não existe nenhuma esperança, não existe comida nenhuma, não existe nada, isso não pode ser empecilho para que a pessoa não possa ouvir a mensagem do Evangelho. Entendo. Assim, a gente nunca passou por uma situação de miséria, né? É até difícil entender a situação desse povo que está totalmente imerso nessa miséria. Mas assim, vocês, evangelizando esse povo, vocês, de certa forma, têm, né? Quem trabalha diretamente com o pessoal que está nisso que a gente está chamando de miséria. Como é que fica o coração de vocês de chegar e ver a pessoa naquela situação, dá vontade de dar o pouco que você tem para aquela pessoa, né? Só que são milhares de pessoas nessa situação. Não dá vontade, porque nós trabalhamos com líderes, nós trabalhamos com pastores, treinamento de pastores. A gente dá o que a gente pode dar. Às vezes damos a roupa que a gente tem na nossa mala, deixa com eles, ou se a gente tem algum dinheiro, quando a gente sabe que alguém está passando fome, vai na loja onde pode, compra farinha ou qualquer coisa, farinha de milho, que é a comida mais simples, dá, sabe? Agora, tem uma outra coisa também. Nós nunca vamos resolver o problema de 900 milhões. Não existe solução. Talvez não a curto prazo, né? Nem a longo prazo. Nem a longo prazo. Nem a longo prazo. Para mim, essa questão aí é se tornar um saco sem fundo. Quanto mais se põe, mais sai por baixo. Não tem outra maneira. Agora, o que podemos fazer é ajudar a criar condições para salvar um. Quando você envolve-se, quando você aplica o que você puder em um, na realidade vai ser 900 milhões menos um. O próximo que vem e investe em um outro vai ser 900 milhões menos dois. E por aí vai, né? Então é naquele velho ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? São gotas no oceano. Né? Exatamente. Mas você não tem como, não existe recurso nenhum que possa ajudar todos ao mesmo tempo. E sem falar das questões políticas, das questões de corrupção e coisas desse tipo, né? Pensando nessa, me intriga muito essa questão da miséria. Você falando isso, que não há uma solução, não existe recurso para tirar o pessoal dessa miséria. Que tipo de coisa, se houvesse vontade política, se houvessem muitas pessoas dispostas a fazer isso, por onde você acha que isso deveria
poderia começar, assim? A África teria uma estrutura para, por exemplo, trabalhar com agricultura, aquele povo ser autossuficiente, trabalhar com criação de animais, alguma coisa assim? Existe algum estudo sobre isso? Petróleo. Não, existem países na África que a terra é extremamente fértil. A maneira exagerada para colocar, que eu sempre converso com pessoas, tem alguns lugares em Moçambique que se você cuspir, nasce alguma coisa ali. É impressionante, impressionante. Porém, não existe vontade política, tem muita questão de corrupção nos países onde a gente vê, anda. Então, assim, cada um olhando por si, tem problemas de tribais, né? Quem está no poder quer fazer tudo pela sua tribo e não pensando no país como um todo. Então, é bem complicado. Não existe, assim, uma solução fácil para falar, é só fazer isso, isso, isso. É toda uma conjuntura. A questão da educação é um problema seríssimo, né? A questão da saúde é um problema seríssimo. Eu já visitei hospitais em alguns países africanos que a minha lata de lixo tem menos mosca do que a UTI desses hospitais. Então, ainda tem uma estrada longa a ser caminhada. Qual é a língua predominante falada? Eu sei que a África do Sul, acho que é o inglês, né, que é mais falado. Mas tem vários dialetos, várias línguas, assim... Tem, por exemplo, em Moçambique só tem mais de 20 línguas diferentes e mais de 13 dialetos. Lembra, essa é uma coisa boa para esclarecer para o pessoal que vai ouvir esse podcast, né? Eles falam assim, por exemplo, que Zulu, primeiro no Brasil a gente fala Zulu, tá errado, não é Zulu, é Zulu. Que o Zulu é um dialeto, o Zulu não é um dialeto, o Zulu é uma língua, tem toda a estrutura, tem gramática, tem tudo mais, né? Então, quando acontece isso, é uma língua, não é um dialeto, né? Agora, às vezes tem o dialeto é uma modificação linguística dentro de uma língua, né? Então, por exemplo, já me disseram, e eu não sei, nunca pude estar presente, mas já me disseram, por exemplo, que no Belém do Pará, se um determinado grupo, se eles começarem a falar do jeito que eles falam lá, nós do Sul não vamos entender. Então, isso eles quase que formam um dialeto. Muito quando eu converso com a minha irmã, um monte de gente não entende. Que a gente tem nosso dialeto. Então, é diferente. Então, hoje, na África, por exemplo, tem um país, a Nigéria sozinha tem mais de 83 línguas faladas na Nigéria. Só a Nigéria? Só a Nigéria. Gente, mas por que o povo inventa tanta língua? Não, parece o negócio é o seguinte... Torre de Babel para complicar tudo. São grupos separados que vão mudando a língua, o mudando negócio até é o seguinte, quem colocou as fronteiras na África foram os europeus, não foram os africanos. Então, se você olhar o mapa linguístico da África, é uma coisa assim, impressionante. Existe isso? Existe. Que legal. Que mostra as regiões onde cada língua é falada. É uma coisa, é cheio de pedacinhos pequenininhos, não é? Deve ter muita gente poliglota lá, então. Tem. Porque é o sobrinho, é o primo. É muito fácil você encontrar na África um africano que fala 6, 7, 8 línguas diferentes. Cara. Então, esses países precisam de uma língua franca, uma língua que possa unificar o país. Moçambique é português, Angola é português, África do Sul é o inglês e o afrikaans, mas na África do Sul são 13 línguas oficiais. Então, no continente inteiro, todos os países têm várias tribos diferentes em cada país, com línguas diferentes, distintas, e sempre existe uma língua que unifica tudo. Então, ou é inglês, ou é francês, ou é português, ou é o espanhol. Unifica naquelas, né? Só quem tem mais acesso, o pessoal mais retirado só fala, principalmente o pessoal mais antigo, né? Só fala o dialeto deles. Fala a língua deles. A língua ou deles. O dialeto. Né? Ou um dialeto. O Zulu. O Zulu aí, ó. Então, varia de país. Agora, por exemplo, a língua franca é usada para educação, né? Quem vai para a escola aprende tudo em francês ou inglês. Aí, ó, da escola dá para arrumar, é isso que eu tava pensando. Mas em casa... acho que eu vou para África para arrumar isso, amor. Então, através da educação formal, aí cada pessoa aprende a língua franca daquele país, né? A língua que unifica o país. E o dialeto aprende com
a vovó, durante o café. Mas mesmo a língua de cada tribo, dentro de casa eles não falam a língua franca, eles falam a língua daquela tribo, não é? Por exemplo, os macuas no norte de Moçambique. Você vê as crianças brincando ou dentro de casa, só se fala macua, não se fala português. Geralmente as crianças crescem com as duas línguas. Raramente, de vez em quando você encontra famílias que as crianças aprendem português desde que nasceram. E você fala quantas línguas? Não, eu falo português, inglês, eu entendo muito bem espanhol, falo um pouco e entendo um pouquinho de italiano, mas não o suficiente para falar que eu realmente entendo italiano. Mas língua africana nenhuma? Não, língua africana nenhuma. O problema é que nós trabalhamos com treinamento de liderança, então a gente trabalha com... Alguns países a gente trabalha com 20 línguas diferentes. E é meio complicado. Se você aprender uma língua... Você escolher uma e não escolher as outras, você está favorecendo a uns contra os outros. Então... E como que é assim? Eu acho que eu nunca vi o africano falando. Você tem ideia, assim, de mostrar pra gente como que é? Tipo, o francês é oui, oui, oui. O africano é mais no U, né? Não. Isso aí é coisa de... Caricatura, né? É coisa de desenho animado, né? Mas é diferente, nada parecido com as coisas latinas que a gente está acostumado. Não dá pra evitar? Como? Imitar. Não, por exemplo, quando você está numa igreja... Eu tô tão curiosa, porque eu não sabia que tinha tudo este língua. Quando você está numa igreja e alguém se levanta para falar, a primeira coisa que eles falam em Zulu é Sinimbigelela Egameni Linkosi Jesu. Então é basicamente dizer, eu saúdo vocês em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Satisfeito, Adri? Tô. É meio francês isso, é meio francês. E a estrutura da igreja? A igreja tem estrutura, os líderes estão formados, eles têm conhecimento bíblico, eles têm conhecimento doutrinário, eles conseguem formar discipulados, como que é? Pra gente saber assim, mais a necessidade com relação à igreja. Em alguns países, a educação teológica é mais avançada do que em outros. Por exemplo, em Moçambique, só recentemente nós tivemos a implantação do bacharelado de teologia e há 3 anos atrás, através de uma parceria de 2 seminários evangélicos com um seminário aqui no Brasil e mais uma organização americana, pela primeira vez se conseguiu montar um mestrado em módulos ensinado completamente em português para Moçambique, né? Que é o pessoal de fala portuguesa. Então, assim, até recentemente, a grande maioria dos pastores, nenhum deles tiveram formação teológica, tiveram condições de irem para um instituto bíblico. Então a coisa é muito complicada, né? Então, por exemplo, Angola já há bastante tempo já está um pouquinho mais adiantado, a Nigéria está bem avançado, mas temos países, por exemplo, como o Mali, temos por exemplo, São Tomé e Príncipe, que não tem nenhum instituto bíblico, né? Aí por uma falta de conhecimento as igrejas acabam até se fundindo muito com a cultura local, né? Tem muita essa questão da feitiçaria, não tem? Que algumas igrejas acabam até assimilando algumas dessas coisas porque não tem o conhecimento para combater. Existe um sincretismo religioso, mesmo no meio evangélico, não é? Pessoas que são crentes, vão no culto domingo e tudo mais, mas quando chega durante a semana, vão encontrar o feiticeiro. Então isso, em alguns círculos, isso é uma coisa normal. Então falta aquele ensino consistente das escrituras. Não são em todos os lugares, não são todas as igrejas. Por exemplo, Moçambique tem muitas igrejas fortes, né? Muitas igrejas boas, mas existe algumas igrejas que os membros são meio sincretistas. Por quê? Porque os pastores não são treinados teologicamente, né? Então essa foi uma luta muito grande que nós tivemos com eles, ensinando Bíblia para pastores e ajudando-os a entender coisas simples das Sagradas Escrituras. Porque a nossa missão, né, que a gente está falando aqui da Global Alliance, todos nós estamos voltados para a liderança, né? A gente trabalha com a liderança. Então, o seu foco lá é orquestrar isso para que a liderança seja saudável, a igreja seja saudável. É tudo que possa ser feito para que a liderança seja saudável e possa ensinar as Escrituras de maneira sistemática e fiel, a gente faz. A gente tenta fazer, quer seja nós mesmos ou fazendo parcerias com outras organizações, com outros missionários, ou
ou ajudando outras organizações, o que a gente puder fazer para que a igreja seja mais saudável a longo prazo, custe o que custar, né? Então a gente sai correndo atrás para que isso aconteça. Uma coisa interessante que está acontecendo na África também é o ensino e o desenvolvimento para uma visão missionária. Tem alguns movimentos na África, tem um muito bom agora, muito bom, chamado Movimento para Iniciativas Nacionais Africanas, que é exatamente ajudar a igreja não apenas a crescer, mas a igreja a tomar consciência e se apropriar da visão de atingir os menos alcançados no continente africano. Né? Essa é uma coisa. A outra coisa é promover um movimento maior de implantação de igrejas onde igrejas não existem ainda. Do próprio povo no próprio continente. No próprio continente africano. Legal. Isso é muito bom. Uma outra coisa é um maior compromisso com o que nós chamamos de um discipulado que transforma, um discipulado transformacional. Então, isso ajuda, não é? Mas os próprios africanos tomando consciência e tomando uma atitude mais séria em relação a isso. Então, isso tem sido muito bonito, e também essa visão missionária dos africanos saírem e atingirem povos menos alcançados, os africanos mesmo fazendo isso. Isso é muito legal. Então, eles não estão mais esperando que gente venha de fora, né? Ótimo. Mas eles estão querendo fazer. Por exemplo, a Nigéria hoje já mandou só para dentro da África mais de 1.500 missionários. Isso é legal. muito bonito, né? Isso a gente vê que é o Espírito Santo fazendo alguma coisa. Quer dizer, e o interessante é o seguinte, fazendo certo ou fazendo errado, pelo menos eles estão mandando, eles estão querendo fazer alguma coisa, né? Se movimentando, né? Alguns outros países, mesmo dentro de cada país, mandando de uma tribo para outra, né? É movimento missionário, Com porque certeza. cruza barreiras culturais, sim. né? Moçambique, por exemplo, tem mais de 23 povos diferentes dentro de um país com 17 milhões de habitantes. Então, assim, tem algumas coisas muito interessantes, umas coisas bonitas acontecendo na África, que nós precisamos contar essa história a quem não sabe, porque fica pensando que na África não acontece nada. Não, tá errado. Antes de qualquer missionário chegar no continente africano, Deus já estava lá, e Deus já estava fazendo alguma coisa no meio do seu povo, né? Muito legal isso, porque você falando isso eu consigo entender um pouquinho melhor a sensação dos europeus e americanos quando viram o Brasil começando a enviar missionários. Devia ficar pensando, nossa, como assim a gente evangelizando aquele país, eles mandando missionários pra fora, né? E a gente olhando pra África é a mesma sensação, né? Que legal. É aquela coisa de preparar uma estrutura para que o povo se desenvolva sozinho, né? E dentro do próprio continente evangelize outras pessoas. Muito legal mesmo. Dentre as 10 maiores igrejas hoje em Londres, 4 são africanas. Sério? É. Em Londres? Em Londres. A maior igreja da Ucrânia hoje é dirigida por um africano. Então, assim, a África está fazendo algumas coisas lindas ao redor do mundo, né? Por exemplo, existe uma igreja na Nigéria comprometida em mandar missionários para a Bahia, para trabalhar com descendentes de escravos. Alguns estão tão interessados em aprender Yoruba, que é a língua da boa parte dos escravos que foram para a Bahia, eles estão fazendo isso, querendo fazer isso. Pessoas da tribo Yoruba na Nigéria estão querendo vir para o Brasil como missionários para ensinar Yoruba para esse pessoal e ao mesmo tempo compartilhar da mensagem do Evangelho. Então são coisas incríveis que estão acontecendo, né? Deus está fazendo alguma coisa bonita no continente africano. E uma outra coisa também muito interessante que está acontecendo é a preocupação com a evangelização dos primos, né? Daqueles que são filhos de Ismael. A igreja africana, de uma maneira geral, está preocupada com isso, está se empenhando nisto e quer fazer com que o Evangelho seja conhecido pelos filhos de Ismael também. Então, essa é uma outra coisa que está acontecendo na África. A igreja africana está fazendo alguma coisa a esse respeito. Fica a dica, dessa vez é especial de verdade, porque eu estou aqui com o chefinho, com todo respeito, Josué Campanhã. Tudo bom, Josué? Tudo jóia, e você, Paulinho? Tudo bom, a gente está aqui na conferência da Aliança Global, da qual a CEPAL faz parte, olha que legal, aqui Exatamente. em Foz, onde a gente gravou esse programa com o Barbosa, que você está ouvindo aqui, e vamos aproveitar o Josué, que está aqui com a gente também, para falar do seu novo livro, Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, como que Não.
Grandes igrejas, pequenos líderes. Pequenos líderes. É uma contraposição, um contraponto aí das duas coisas. A ideia é que a gente só constrói grandes igrejas quando a gente tem líderes que são servos. Por isso, é o contraponto de pequenos líderes. Às vezes, o pessoal faz ideia de que uma grande igreja foi construída por um grande pastor, mas na verdade ela é construída de pequenos líderes. Sejam aqueles que estão trabalhando com ministérios, por exemplo, crianças, mulheres, casais, etc. Ou, especialmente hoje, aquele batalhão de gente que trabalha com pequenos grupos, células, ensino, classes, etc. Então, na verdade, o livro faz essa comparação de que as grandes igrejas são construídas assim. E, de outro lado, o livro trabalha o que é ser esse pequeno líder, o que é ser esse líder servo baseado na pessoa de Jesus. Ah, que legal. O que significa ser um líder servo, quais são as atitudes, quais são as bases e fundamentos, e qual a diferença que um líder servo faz não só na vida da igreja, mas na vida das pessoas. Então não é um livro voltado necessariamente para os pastores, é para os pequenos líderes, pequenos entre aspas, né, de pessoas fazendo trabalhos, grandes trabalhos pontualmente, para eles entenderem a importância de como trabalhar dessa maneira. Todo aquele batalhão de gente que faz realmente a igreja crescer, ser uma igreja viva, e são os pequenos pastores, né? São aqueles com quem o pastor reparte a liderança e o cuidado das pessoas, e que fazem realmente diferença lá na ponta na vida das pessoas. Legal, Josué, obrigado. Para você adquirir esse livro, entra no site da editora Agnus, clica aí no link, entra lá, compra direto, recebe na sua casa aí com a maior comodidade. Adquire mais essa grande ferramenta, esse lançamento da editora Agnus que a gente tem aqui para vocês. Valeu! Uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, a gente falou que é um país de grandes desigualdades, a gente lembra da miséria. E os ricos? Existe trabalho de evangelismo com esses ricos? Existe acesso para eles? Não existe. Você encontra muitos ricos, por exemplo, na Nigéria, dentro da igreja. Alguns poucos ricos em Moçambique, poucos ricos em Angola. Mas não existe assim um ministério próprio para atingir os ricos, que tenha os ricos, a classe média alta como alvo. Não existe. Você acha que existe essa necessidade? Lógico que existe. O grande problema é que o que eu vejo em pessoas que querem fazer isso, muitos deles eu não estou convencido de que eles realmente são chamados para isso. Eles estão querendo evitar se envolver com os pobres, poxa, na minha opinião. Mas eu posso estar errado também. Mas é a impressão que parece muito conveniente, né? Parece pra gente muito conveniente. Vou pra África trabalhar com os ricos. E o problema é o seguinte, que a maioria que fala que quer trabalhar com os ricos, passa 1, 2, 3 anos, eles ainda não conseguiram desenvolver amizade entre os ricos. Então não conseguiram desenvolver relacionamentos e ministério no meio deles. Então fica complicado você ver ano após ano alguém falar que foi para um lugar para trabalhar com os ricos, mas não desenvolve amizades ou não tem penetração no meio deles. E para você mexer com os ricos africanos é uma dimensão totalmente diferente, completamente diferente, né? Então, não é uma coisa fácil. Não é simples assim. Legal, Barbosa, obrigado. Eu só queria, assim, sempre que a gente grava podcast, graças a Deus, muitas pessoas se sentem motivadas e mobilizadas pra fazer algo, né? Sim. E, assim, se tem alguém ouvindo, sentindo o coração queimar mais forte pra missões e pra África, o que você recomenda? Por onde começar? Eu acho que a primeira coisa é conversar com... Se ele é crente e é membro de alguma igreja, conversar com o seu pastor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ir atrás de ser bem treinado. O grande problema da África hoje nem sempre é não ter missionários, mas ter muitos missionários que ou são mal treinados ou não têm treinamento nenhum. Sim. Então existe a necessidade de ter pessoas bem treinadas. Ainda que a pessoa acha que perdeu 1 ano, na realidade ela está ganhando 5. É que nós brasileiros não conseguimos pensar muito assim, né? Então essa é uma coisa. A segunda coisa é através do pastor ou através de alguma organização missionária, como a CEPAL, né? Ou através de contatos com outros missionários no Brasil. Saber como é que podem chegar até o campo missionário. E eu diria que a terceira coisa, se alguém quiser saber do movimento missionário e se envolver no movimento missionário na África, uma das organizações no Brasil que pode averiguar, pode conversar, pode trocar ideias, é com o pessoal da CEPAL. Né? Que legal. E fazer perguntas e ver como é que pode
pode se envolver no trabalho missionário fora do Brasil. Beleza, Barbosa, obrigado. De nada. Te conheci hoje, que legal. A gente trabalha quase que junto, a gente se conheceu hoje, mas obrigado por essa oportunidade, por essa conversa aqui. Sempre bom pensar em África, ver o desafio e principalmente ver o que está sendo feito lá, que é tão bonito, coisas que a gente não sabia, e o podcast vai espalhar essas boas novas. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um prazer para mim e quando precisar, estamos às ordens. Obrigado, valeu. Nada, Deus abençoe, tchau. Amém.